Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Branco que vem da luz, as estrelas, pássaros que cantam melodias, para agradecer a Deus pela natureza viva. Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Ajude a natureza, não destrua os bens que a natureza coloca ao seu dispor, para ajudar a progredir. Coopere com as árvores, porque elas cooperam com a sua vida na purificação do ar que você respira. Ajude a natureza. Rádio Pop Rock. Adotei a doutrina espírita em minha vida. Sou reflexo do meu interior. A ciência questiona o meu viver. A filosofia entende o meu ser. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. Estamos iniciando o programa Cuscuz com Espiritismo, o programa jovem feito para jovens. Apresentação: Paloma Benício. Equipe de apoio: Iraci, Isabel, Fran, Carol, Elis e Neto. Apoio cultural: Web Rádio Fraterno. Uma realização: Centro Espírita Lar dos Humildes. Todas as quintas-feiras, uma receita diferente. Programa Cuscuz com Espiritismo. Toda a cidade ligada, ligada na melhor sintonia. Na melhor sintonia. Essa é a sua rádio.
cuscuzeira! Estamos mais uma quinta-feira com o nosso cuscuz turbinado, do jeitinho que a nação cuscuzeira gosta. Eita, menina, e esse mês de agosto que começou, como diz minha tia mandando mensagem de bom dia no grupo do Zip Zap, que vem agosto de Deus. Hashtag reflexões já veio mais cedo, hein? Então, vamos acalmar os nossos corações e nada melhor para a boa receita do cuscuz, uma boa prece. Eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel Martins para fazer a nossa prece inicial. Alô, alô, Isabel, graças a Deus! Boa noite a todos que sintonizam conosco nesta hora e pensamos um pouco nas mensagens trazidas pelo Mestre Maior. Nossa gratidão, divino amigo, por estarmos reunidos às 7 horas, todas as quintas-feiras. Nossa gratidão aos benfeitores que nos direcionam ao trabalho, que seja mantido e seja refletido em todos os lares. Derrama, divino amigo, em nossos corações, luzes que nos beneficiem a paz, que nos proporcionem a harmonia, para recebermos e acolhermos as palavras que aqui serão dirigidas a cada um. Envolve ao nosso convidado de hoje, trazendo-lhe através dele as melhores reflexões para a nossa noite. Permanece, mestre querido, conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Galera, bora continuar aqui para a harmonização com o quê? Com o quê? Com uma boa música. E aí que entra quem? O maior reizinho das picapes, o DJ JP. Papoca, menino! Programa Cuscuz com Espiritismo, o programa jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras às 19 horas. Uma receita diferente com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai? Oh
sol nascendo nunca deixa de amanhecer. Enquanto não houver o amor, vamos precisar da dor, pois o mal não pode vir de mãos tão belas. Viver o amor, então, é nossa condição para enxergar a luz que vem do Eita, negócio bom, uma música dessa você desdobre, papapum, voltou na mesma hora. É disso que a gente gosta, menino. Então, já prepararam as vossas cumbucas de cuscuz? Prepare também uma boa água frutificada, que o tema de hoje, ó, tá daqueles, viu? E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, de fazer um yay! O nosso convidado especial de hoje, com muita alegria. Estamos recebendo Ramon Ramos, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo para toda a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Aí vocês devem estar se perguntando qual é o tema de hoje, qual é a boa de hoje? O tema de hoje é Apocalipse na visão espírita. Gente, não é aquela banda Calypso de jeito nenhum, não é aquele meme, é o Apocalipse, não. Nós vamos ler um dos temas mais importantes da Bíblia, um dos mais, o terror das nossas vovós e bisavós para botar medo nos meninos pequenos. Ramon, seja com muita paz e muita luz. É porque, gente, eu fui aterrorizada pela minha avó, pelo Apocalipse. Não foi o fofão, não, viu, gente? Não foi a boneca Xuxa, não, foi o Apocalipse. É contigo, Ramon? Eu assustei o Ramon, gente. Perdão, Ramon, é porque às vezes esse caos, assim, essa energia caótica, mas seja muito bem-vindo. Não, tudo bem. Eu só preciso saber... Oi, João Pedro, tô com saudade. Pena que não tem tempo, né? Foi uma loucura, foi uma confusão para elas me trazerem para cá hoje, que eu tô aqui no meio do nada, mas tudo bem, vamos trabalhar. Sim, quanto tempo eu tenho? Eu vou me organizar aqui. 20 a 25, 30 minutos, estourando 35. Pois é, então tá, show de bola. Pois vamos lá. Gente, é um tema muito, não vou dizer escabroso ou espinhoso, mas alguma coisa nesse sentido, né? Não é um tema fácil, né? Mas é um tema maravilhoso que quando a gente começa a estudar e entender a mensagem do Cristo, a gente começa a vislumbrar e entender todo o Evangelho. Se a gente conseguir ler ou entender o texto das revelações, a gente consegue minimamente entender e começa a compreender toda a revelação, porque esse livro, ele resume, é como se fosse um fechamento, né, um coroamento dos dois livros, tanto da primeira revelação no Antigo Testamento, quanto da segunda no Novo Testamento. Então, é um livro fantástico, que eu sempre aconselho as pessoas a estudarem e a lerem, mas com um viés muito além da letra. Não dá para ler o texto apocalíptico numa forma literal, não existe isso. É um texto literário, é um texto produzido
na forma literária da época, e isso faz com que o texto seja tenha muito cuidado na hora de ler os elementos que lá estão. Então, a doutrina espírita, ela é um dos elementos importantíssimos para a gente compreender o texto apocalíptico. Sem ela, infelizmente, me perdoe as outras religiões, com todo respeito a elas, sem a doutrina espírita a gente não consegue fazer um entendimento mais aprofundado do texto apocalíptico. A gente precisa descer a profundidade do texto, porque a mensagem do Cristo que está embutida naquele texto, ela não é simples. A mensagem é até simples, mas ela está encoberta, encapada, enevoada, né? E que a gente, só agora, com a presença do Espiritismo nos últimos 2 séculos, é que a gente consegue retirar todas as informações que o Cristo nos deixou. Então, a gente parte dessa premissa e, a partir daí, a gente faz os nossos comentários. E, para a gente comentar, eu vou citar um texto da segunda revelação no Novo Testamento, que é um texto de Mateus, né, no capítulo 24, versículo 6, né, e esse texto eu vou citá-lo, por quê? Porque a própria Bíblia, o próprio Evangelho, as Escrituras, elas têm várias chaves, vários elementos que nos ajudam a entender o texto. Então, se a gente quer entender o texto do Apocalipse, a gente precisa ter lido partes, e muitas partes do Evangelho. Fora os textos, os livros especialmente um dos livros de Emmanuel, né, um livro chamado A Caminho da Luz, né, que é um livro que tem vários elementos que também combinam para a gente estudar. Além desse, toda a codificação espírita, principalmente o Livro dos Espíritos, a Gênese, que eu vou citar hoje, e a Revista Espírita. Esses 3 livros da codificação têm vários elementos que nos ajudam a entender, né? Mateus, no capítulo 24, versículo 6, diz o seguinte: E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia, não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram. Porém, mais ainda, não será o fim. Né? Então, quando eu digo isso, eu já trago para a primeira pergunta, né? Porque a gente trabalha em questão de pergunta. O Apocalipse seria o começo ou seria o fim? Né? Essa é uma das perguntas que a gente pode se fazer. Né? Mas se a gente for também no Novo Testamento, né, fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 17 a 18, que corresponde a Joel, lá no Evangelho, lá na primeira revelação, no capítulo 2, versículos 28 e 29, a gente vai ter um texto mais ou menos parecido, quando diz assim: Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias, espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Então, esses 2 versículos nos ajudam a entender, a falar um pouco, a conversar, porque aqui é uma conversa que eu estou trazendo só alguns elementos numa perspectiva espírita do entendimento do que seja o texto das revelações. E para isso a gente faz algumas perguntas. Algumas pessoas que estão em casa poderiam se perguntar: o que é o Apocalipse? Muitas pessoas se perguntam como é que ele nasceu, se é que ele nasceu. Que relação existe entre o Espiritismo e o Apocalipse, já que o Apocalipse tem pelo menos 2.000 anos, ou um pouquinho mais, 2020, um pouquinho mais, ou menos de 2020, um pouquinho menos. E o Espiritismo, que tem um pouco mais de 200 anos, ou vai ter, enfim, tá mais ou menos isso, 2 séculos. É possível prever o futuro? É outra pergunta que a gente precisa nos fazer. E por que as profecias existem? São essas perguntas que eu quero conversar com vocês hoje, sobre esse entendimento dessas questões, que a partir do entendimento dessas questões, a gente se desarma, abre o nosso espírito e dá condições para a gente começar a estudar. É a partir daí que a gente precisa entender esses elementos. O primeiro deles é o conceito de Apocalipse. A palavra Apocalipse é uma palavra grega. E é interessante que nas outras religiões, nos outros idiomas, o livro das revelações foi traduzido. O nome é esse,
Apocalipse é o livro das revelações. Apocalipse, em grego, significa revelação. Mas é curioso que na língua portuguesa a tradução não pegou. Né? Poucas pessoas usam o termo, né, revelação, livro das revelações. Né? Na Bíblia e em outros estudos, usa-se o nome do livro, Apocalipse, né? O nome em grego. Né? A gente aportuguesou, transformou algumas letras e manteve o nome em grego. Né? Talvez isso tenha uma intencionalidade, porque a palavra Apocalipse é uma palavra forte, né? E em português soa como algo místico, algo destrutivo, algo negativo até, então, que não se entende, né? Então, talvez essa intencionalidade ela tenha modificado o sentido que Apocalipse tem de revelação. Né? Então, quando se fala de Apocalipse, nós estamos falando de revelação. Mas nós temos que ver dois elementos importantes. O primeiro é o livro, especificamente. Estou falando de um livro que foi escrito, né, por discípulos de João, né, por volta do ano 100 da era cristã. Se a gente desconsiderar o tempo, então nós temos mais ou menos 1920 anos que foi escrito esse livro, a partir das suas visões mediúnicas. Né? Então, João, ele mesmo no livro, quem o lê, eu convido, vai ver que logo no começo do livro ele testifica a sua mediunidade. Né? Ele sai do corpo. Na doutrina espírita é muito estudada essa mediunidade em que você sai do seu corpo e vai se encontrar com os espíritos, né, no mundo espiritual, e os espíritos fazem revelações a ele. Né? Os quadros que ele vê, né, são feitos revelações a ele, e ele, ao retornar, nesse período ele estava em exílio, né, ele tinha sido preso numa ilha grega, e lá, em meditação, ele é levado ao mundo espiritual para fazer essas observações. E essas observações que ele faz, a partir das mensagens ditadas pelo próprio Cristo a ele, são os elementos, são as imagens que compõem o livro. Uma pergunta que caberia é, por que o Cristo escreveu, ou mandou não escreveu, mas ditou essas imagens para ele escrever? Uma das respostas, que está bem claro, é, primeiro, o entendimento, que o próprio Cristo disse que a gente não tinha, quando ele fala que a gente não tinha falado todas as coisas. E o segundo é que a gente sabe, quem estuda sabe, que os livros, os textos evangélicos foram adulterados de muitas formas. E a forma alegórica em que o texto apocalíptico se encontra foi uma proteção para a sua mensagem. Então a gente precisa ter clareza disso. Então, quando se fala em Apocalipse, se fala em profecia, se fala em revelação. Nada mais, nada menos. Se alguém diz que Apocalipse é fim de mundo, destruição, coisas se acabando, quem diz isso tem duas intenções. E as duas são negativas. Uma pela ignorância, porque não estuda ou não estudou ou não quer estudar. Outra pela maldade, porque ouviu alguém dizer ou porque quer dominar alguém ou alguma coisa. Então, quando se fala em Apocalipse, nós estamos falando em revelações, em profecias, em mudanças, em transformações e conhecimentos do futuro. Né? Então, é isso, em linhas gerais, o que significa o Apocalipse. Um livro de revelações. Revelações de quê? Do futuro da humanidade. Reveladas por quem? Pelo próprio Cristo a João. Então, esse é o Apocalipse. É um livro que revela, né, os passos da humanidade durante um período de tempo. Aí uma pergunta que alguém pode fazer. O Apocalipse já aconteceu como um todo? Ele já nasceu, já aconteceu? Quando foi que começou? Quando é que vai terminar? Né? Segundo as estimativas e os nossos estudos, o Apocalipse se dá, esse período que a gente chama de apocalíptico, ele já começou há mais ou menos 4.000 anos, com a chegada com a nossa chegada na Terra, digamos assim, né, porque nós somos descendentes, né, dos povos que chegaram aqui há mais ou menos 4.000 anos, estamos aqui, todo mundo, né, e o texto Apocalipse, que se confunde com a história humana, ele começa nesse período, né, já no famoso cair do Éden, né, porque quem entende, quem já sabe, que já superou essa ideia de que o Éden é um jardim que vai ter pessoas a encontrar, todo mundo sabe, ou deveria saber, que é uma história infantil, né? Na verdade, é uma simbologia.
né? O cair do Éden significa, né, o degredo que nós espíritas já sabemos, que é a transição planetária que todo mundo fez aqui para a Terra. Então nós fizemos essa transição, e o Apocalipse significa exatamente um período entre duas transições. A primeira transição a gente já superou, que foi essa de ter que vir para cá, muitos de nós a contragosto, evidentemente, e a segunda transição, e a segunda transição que já está em curso, que nós estamos vivendo essa segunda transição, que vai se encerrar quando a Terra se tornar um mundo de regeneração. Então, quando se fala em Apocalipse, se fala de um período entre mais ou menos 7.000 anos, esse período, né? Ainda temos aí uns 2, 3 mil anos pela frente para viver, né? E nesse período, né, nessa relação de tempo, é que o texto se encontra. Aí alguém poderia perguntar, então, todas as coisas que estão escritas lá já aconteceram? A resposta é não. Muitas aconteceram, mas todas não aconteceram, porque ainda nós temos aí uns anos para superar, né, para vivenciar, né, esse mundo de provas e expiações que a gente está vivendo aí. Então, esse período turbulento, de muitas dificuldades, de muitos suicídios, de muitos problemas que a gente observa de ordem social, moral e por aí vai, previstos por Kardec, inclusive, né, no Livro dos Espíritos, faz parte dessa última fase da transição, né? O Apocalipse só vai estar superado quando todo mundo tiver a cara do Chico Xavier ou da Madre Teresa de Calcutá. Quando a gente chegar lá, aí o livro Apocalipse estará superado. Enquanto não, né, nós tiver esse período de transição, nós estaremos com ele um livro atualíssimo, extremamente atual dentro do período em que a gente via. A relação com o Espiritismo ela é muito clara, né? A mediunidade começa com mediunidade e termina com mediunidade, porque o livro é um livro de revelações. Previsões para o futuro é mediunidade. É possível prever o futuro? É. Mas para essa previsão do futuro, existe condições para isso. Não é uma previsão como essas que as pessoas pensam por aí, que vai enricar, que vai casar, essas previsões medíocres, não, do dia a dia, não. Não é esse tipo de previsão que se fala em previsão de futuro. Quando se fala em previsão de futuro, a própria Bíblia está cheia delas, chamada de profecias. As profecias, não nada mais, nada menos, são do que a mediunidade de presciência. Quem quiser saber sobre a mediunidade de presciência, no livro A Gênese, no capítulo 16, você vai ter um capítulo lá, Kardec explica passo a passo, que não cabe aqui, é uma aula todinha, né? Foi uma aula todinha que a gente daria só para explicar como é que os espíritos, como é que é feita essa previsão do futuro. Então, existe algumas possibilidades, mas elas só acontecem dentro de determinadas condições, né? E por que elas existem? Né? As previsões, elas existem, as necessidades, elas existem, para elas não acontecerem. Então, a previsão é feita para não acontecer? Na maioria das vezes porque a previsão é feita como um aviso, né? São avisos que são dados devidos aos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos que a gente tem, que tem relações diretas com as nossas escolhas e com as consequências daquilo que a gente faz. As consequências daquilo que a gente faz são as previsões colocadas. Se a gente não muda o nosso comportamento, vai acontecer isso, isso, isso. É quase matemático, né? A lei de causa e efeito. Ela é quase exata. Mas, no meio do caminho, a gente pode mudar os nossos comportamentos. Pode mudar as nossas atitudes. A gente reencarna, teria que perder um braço, pode perder só um dedo, né? A gente teria que morrer, ter a morte trágica, mas passou a fazer o bem, não precisou mais. A gente poderia ter feito abortos no passado, não poder ter filhos, mas passou a vida se dedicando ao evangelho, a cuidar de crianças, acabou estando grávida e tendo menino. Então, a lei de causa e efeito, ela tem os seus atenuantes, né? Assim como a lei humana. A lei humana também tem, a lei divina também tem. E por conta desses atenuantes, as previsões, elas não são feitas para acontecer em 100%. Na verdade, elas são avisos e não deveria acontecer. O livro do Apocalipse ele é dividido em 3 partes, né? E nessas partes, Jesus faz uma análise da humanidade. A partir do que tinha, até aquele momento da vinda dele, 100 anos depois da sua partida, mais ou menos, em torno disso, o que nos aguardava naquele momento, né?
Tá toda a Idade Média que nós passamos, está toda escrita lá, né? Todas as dificuldades, as tribulações e os problemas da Idade Média e as transformações. Né? Então, a mediunidade, que o Espiritismo é a única religião no planeta que estuda a mediunidade didaticamente, tão perfeitamente, porque tem mediunidade em todas as religiões, com outros nomes, né? Graça, existem outros nomes que outras religiões utilizam para a mediunidade. Mas como ela é uma faculdade do espírito, né, não é nenhuma religião é dono dela, né? Muito pelo contrário. Mas o Espiritismo faz o que as outras religiões não fazem, estudar. Nós estudamos a mediunidade e entendemos. E essa relação da mediunidade com o Apocalipse é muito clara e muito ampla. E a partir daí a gente vai começando a entender, começando a estudar os elementos que fazem parte do Apocalipse. Então, para a gente entender o Apocalipse, a gente parte daí. Né? Aí a gente começa a estudar, começa a entender. A primeira coisa é que o Apocalipse não é um fim. Muito pelo contrário, é um começo. Né? Quando o Apocalipse acontecer, todo esse período de transição, de transformação, que nós teremos? Nós teremos uma humanidade renovada, uma humanidade verdadeiramente cristã e humana. Né? Então, é isso que se aguarda no pós-Apocalipse, que é esse momento de transição. Aí a pergunta que também pode ser feita é, e a gente, para chegar nesse pós, vai sofrer calamidades climáticas, calamidades de todas as espécies no planeta? Infelizmente vai. Mas não é porque o Apocalipse está dizendo. Vai porque nós estamos destruindo os nossos rios, nós estamos destruindo as nossas matas e aplaudindo isso, nós estamos fazendo tudo contra o planeta, desgastando todos os recursos, daqui a pouco ninguém tem água. Né? Então, a gente está destruindo o planeta e o planeta vai se revelar contra a gente por conta das nossas atitudes. E não porque o livro disse que ia acontecer. A gente pode mudar? Pode. Tem que ter tecnologia para isso? Tem. A gente tem condições de gastar menos água na nossa casa? Ou sujar, ou se preocupar com a questão ambiental? Tem. Vamos fazer? Né? Aí depende de nós. Então, essas escolhas que a gente faz, esses acontecimentos, esse clima louco que a gente tem no planeta, que chovendo num período que não é para chover, ou seca demais em outros lugares que não tinha costumeiramente, deve-se às nossas atitudes e aos nossos comportamentos em relação ao planeta, e não a algo místico, um castigo divino. E por falar em castigo, em nenhum momento aparece a palavra castigo no Apocalipse. A palavra ira, na Bíblia, significa a lei de causa e efeito, principalmente a lei de destruição, que é fruto dos nossos comportamentos. Eu não gosto nem dessa palavra destruição, porque na verdade é uma lei de transformação. Porque quando a gente passa por situações de transformação, a gente se transforma amanhã em algo melhor. E essa transformação, ela não precisa necessariamente se dar pelo sofrimento, pela dor. Muito pelo contrário, deveria se dar totalmente pelo amor. Mas aí é uma opção de escolha nossa, o caminho que a gente escolhe para evoluir, que faz parte de outra lei. Né? E falar de Apocalipse é falar das leis de Deus. Né? Quando se fala os cavaleiros do Apocalipse, os cavaleiros, dão tanta importância aos cavaleiros, mas quem pegar o texto para ler, os cavaleiros mal são citados. O que importa não é quem está comandando o cavalo. O que importa é o cavalo e a sua cor. Porque os cavalos simbolizam as leis de Deus, as leis divinas. Então, quando se fala em cavalos do Apocalipse, os cavalos são as leis de Deus. O Apocalipse ele é feito em ciclos. Né? São ciclos de transformação que nós vamos passando. Então, quando se fala... A primeira coisa que eu venho trabalhando e vou levando para as pessoas nesse primeiro momento de fala é essa. Desmistificando a palavra Apocalipse, que parece que virou um demônio e que as pessoas usam essa expressão para amedrontar, quando na verdade deveria ser para conscientizar, para esclarecer de que a gente pode fazer e deve fazer melhor. Né? Essa é a primeira ideia. Né? E uma outra ideia, uma outra confusão que se faz é entre Apocalipse e transição planetária. É outra coisa importante que a gente precisa entender. O Apocalipse ele está entre duas transições. A primeira que foi feita com a chegada nossa aqui à Terra, e a segunda é com a nossa partida daqui, pelo menos de parte das pessoas. Porque os mansos herdarão a Terra. Quem não for manso não terá vez nem lugar aqui no futuro, segundo o próprio texto apocalíptico. Isso vai acontecer com a descida da Nova Jerusalém. Que a Nova Jerusalém, no texto apocalíptico e na perspectiva espírita,
é a pátria do Evangelho. A pátria em que o Evangelho estiver. Aí eu posso dizer, é o Brasil? Eu poderia dizer que sim, mas no próprio texto apocalíptico diz lá que pode ser mudada, pode ser transportada. Como foi transportada de Israel para cá, o Evangelho do Cristo, pode ser tirada do Brasil também. Por quê? Porque a pátria do Evangelho não é designada com o nome. A pátria do Evangelho são aquele local onde as pessoas praticam o Evangelho, onde fazem o bem, onde crescem, onde se melhoram, onde se modificam, onde é um hospital, onde as pessoas se curam, onde as pessoas se irmanam. Se daqui para lá o Brasil continuar com essa missão e continuar fazendo a vontade de Deus, que é da vontade de Deus que seja, quem sabe, né? Mas aí são as nossas escolhas, volto a dizer, as nossas escolhas dependem dos acontecimentos que podem vir ou não, mais trágicos ou menos trágicos. Mas esses acontecimentos não são frutos do texto apocalíptico, e sim das nossas atitudes e do nosso livre-arbítrio, que muitas vezes está desconectado do roteiro do Evangelho que o Cristo nos ensinou há tanto tempo, e até hoje a gente não entende. Porque se a gente entendesse o Evangelho do Cristo, a gente não estaria fazendo como está fazendo por aí, brigando, fazendo confusão, defendendo arma, fazendo escândalos de todas as formas, falando mal do outro, testemunhando de todas as formas, que eu preciso nem enumerar a qualidade dos nossos defeitos, a quantidade de que a gente vai vivenciando, né? A falta de caridade, desamor que nós temos ao longo das nossas práticas, que a gente vai observando, que nós vamos fazendo justamente o contrário do que o Cristo nos pediu, né? Inclusive mentindo, usando o nome do próprio Cristo. Quando a gente faz isso, ainda é pior porque a gente usa o nome do Cristo em vão, né? Então a gente precisa ter, quando se fala em Apocalipse, a gente precisa ter muito essa conscientização de que a gente está pedindo, que a gente está necessitando de mudar. Então, volto a dizer, transição planetária é um momento da transformação do planeta. Nós estamos numa transição em que nós passaremos de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. E nesse primeiro momento os mundos se confundem, né? A gente tem vislumbres de coisas melhores, mas ainda vivemos em coisas muito ainda ligadas ao mundo de provas e expiações, com muitos sofrimentos, como é o exemplo da grande quantidade de pessoas com depressão e muitos se suicidando, né? Esses elementos indicam ainda que a gente tem muito que trabalhar e que o mundo de regeneração ainda não está tão próximo assim. A gente tem muita luta ainda pela frente, muito evangelho para a gente aprender, para a gente estudar, para a gente buscar se melhorar, né? Então, esse é um ponto. Quando a gente pega o livro para ler, né, a gente tem várias formas de interpretar o livro, né, várias dimensões. O livro é tão bem escrito, né, que, primeiro, a gente precisa ter uma ideia. A Bíblia, as pessoas dizem assim, elas têm muitas interpretações. Por que a Bíblia tem muitas interpretações? Porque cada um de nós ainda está numa faixa evolutiva que só consegue compreender até aquele ponto. Então, essas interpretações, elas estão ligadas à nossa evolução espiritual. Então, como as nossas evoluções espirituais são ainda muito aquém, nós estamos muito na escala evolutiva lá nos últimos degraus, então essas muitas interpretações são os pequenos vislumbres que a gente vai tendo da mensagem do Cristo. Quando a gente vai crescendo, quando a gente vai evoluindo, a gente vai se aproximando da interpretação original, que é a interpretação do Cristo. O Cristo só quis dizer uma coisa, a gente ainda não entendeu. Quando se cria várias interpretações, significa dizer que nenhuma delas é a interpretação do Cristo. Mas são vislumbres. Nenhuma delas também está errada. Eu não posso dizer isso. É leviano as pessoas que dizem que a religião A, B ou C, ela está errada e a sua está certa. Não existe isso. Todos têm o seu cunho verdadeiro de moral, porque todos fazem parte da nossa faixa de evolução que nos permite interpretar até um certo ponto. Então, cada um de nós tem essa consciência de entender partes do Evangelho do Cristo. E esse entendimento nos dá a entender todos que não há exceção, nem aqui, nem em casa, nem em lugar nenhum, que nós precisamos muito amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a si mesmo. Isso, partindo daí, ninguém desconhece isso. Ninguém terá a audácia de, quando chegar no mundo espiritual, de dizer que não conhecia a mensagem cristã. Ah, mas as religiões que não têm o cristianismo? Não
a mensagem continua foram dada. Outros missionários do Cristo vieram amando dele dar essas mensagens. Não precisa ser com o nome de Cristo, mas outros mensageiros chegaram à Terra trazendo a mensagem de amor. Tanto que o planeta inteiro tem mensagens ligadas ao amor, ligadas à lei de Deus, né? Então, o ponto que eu queria trazer para vocês hoje é o entendimento do livro apocalíptico como tranquilidade, como serenidade, como consciência, porque é um livro de entendimento, de avisos, de conselhos. Se a gente for por tal caminho, a gente pode ter problemas aqui ou ali. Então, a lei, né, quando está escrita lá, a lei é muito dura pela questão dos efeitos a partir das nossas atitudes. E os elementos que tem lá? Daria uma aula inteirinha para falar da simbologia, né? Da mulher, da besta, das taças, das trombetas, dos cavalos, enfim. São vários elementos que no fligir seria o quê? Seria os nossos comportamentos, as nossas escolhas e o fruto que vai dar dessas escolhas que a gente, a partir do momento que a gente escolheu. Então, é isso que está em poucas linhas gerais lá. E nesse período em que o livro é um período em que nós estamos estagiando aqui. Nós recebemos essa condição, né, de nascer aqui no planeta, né, e conviver, passar aqui 7.000 anos. Será possível que nesses 7.000 anos de vivência, que já passamos, né, mais ou menos 6, né, 4 antes de Cristo, e mais 2 para cá, então passamos 6, nós temos mais 1.000 anos pela frente. Será que nesses 1.000 anos aí que a gente vai entrar no mundo de regeneração, a gente não consiga se melhorar um pouquinho? Né? Então a gente precisa pensar nisso. Né? Porque tem 1.000 anos pela frente, vou deixar para cuidar lá na frente. Não, cuidado é hoje, é agora. Né? A gente não tem tempo para estar mais adiando a nossa transformação moral. Nós precisamos cuidar de nós mesmos e do nosso próximo, se a gente quer alcançar, ter um mundo melhor. Se eu quero ter um mundo melhor, eu não tenho que me preocupar com o outro, não. Eu tenho que me preocupar com o que eu faço. Né? A preocupação é com o que eu faço, com o que eu penso, com o meu comportamento, com as minhas atitudes. Né? Chega de discursos para o outro, o discurso vazio de que o outro tem que fazer. Não. É melhor calar e você dar o exemplo. Né? Porque o Cristo veio com o exemplo. O Cristo não vai para palanque dizer o que tem que fazer, não, o que os outros têm que fazer, não. O Cristo fazia. Né? Quem está muito em palanque dizendo o que os outros têm que fazer, não tem tempo de fazer realmente. Né? E falar para os outros fazerem é muito fácil. Mas o texto está bem claro. A gente precisa mudar as nossas atitudes, a gente precisa fazer a nossa transformação. E esse texto, né, a perspectiva espírita do texto apocalíptico é de consolação, revelação, conscientização. Porque a gente precisa se conscientizar das nossas fragilidades e buscar superá-las, buscar transformá-las, buscar no Cristo, no roteiro trazido pelo Cristo, a nossa transformação. Né? Então, toda a simbologia que está lá, ela é em volta dessa mudança. Né? Aí você pode fazer uma análise a partir da própria Bíblia, você pode fazer uma análise a partir das tradições judaicas, né? A gente pode fazer uma análise de algumas formas diferenciadas, né? Que no curso que a gente, nos encontros que a gente faz aos domingos, a gente vai desmiuçando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Mas essa análise ela é feita, permeada pelas tradições judaicas, né? Permeadas também pela própria Bíblia e permeadas pela chave 3, que é o livro que é o Espiritismo, né, sobretudo no livro A Gênese, no capítulo dos finais dos tempos. E para encerrar, né, eu tenho tempo, né, para uma última palavra, a questão o que fala em final dos tempos, né, que nós estamos no final dos tempos, na verdade o final dos tempos é a transição planetária. Então, quando se fala, não confundir Apocalipse com transição planetária. Né, a transição planetária é o dia do Senhor, é os finais dos tempos, que é inclusive citado na Gênese. Então, e o Apocalipse, que é um livro que abarca todo esse período de 7.000 anos da humanidade, nós estamos chegando no último 1.000 anos do pacote. Né? A raça adâmica, né? O grupo que chegou ao planeta foi mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo, nós já estamos a 2.000 anos depois, então nós temos 6.000 anos. Né? Tem mais um ciclo de 7.000 anos. Né? 7 é o número mágico do Apocalipse. Tudo no Apocalipse é em torno de 7. Né? São 7 trombetas, são 7 taças, enfim, são 7 igrejas, são 7 espíritos, né? São a maioria dos elementos, porque o número é um número da tradição judaica, né? Porque o Cristo
ele usava os elementos de entendimento da época para se fazer compreender, né? Então, ele usava esse elemento que tem na cultura ou nas tradições judaicas, que eu não vou entrar nessa questão agora, mas que faz parte. Então, não é um número tirado do nada, né? Então, ele usava os elementos da época, né? Assim como nas cartas, às igrejas ele também fazia isso, né? Ele trazia esses consolos, ele trazia essa conscientização, mas ele trazia advertências sérias para a nossa mudança, né? A gente precisa de mudar os nossos comportamentos, né? E quem lê as cartas enviadas às igrejas fundadas por João, né, vai entender que essas cartas são extremamente atuais com os nossos comportamentos, né? Os comportamentos das pessoas há 2000 anos, provavelmente éramos nós reencarnados, porque ainda não mudou nada. Somos os mesmos comportamentos, os mesmos vícios, os mesmos problemas, né, que já foram ditos. Olha, muda isso, muda aquilo, e a gente continua praticamente fazendo as mesmas coisas, né? Então a gente precisa pensar nisso, pensar nessa transformação e pensar nessa mudança, né? Então quando a gente fala em Apocalipse, né, a gente fala nisso, a gente fala nessa mudança de paradigma, de conscientização, entendendo as nossas necessidades e que esse período que nós estamos não está fora do controle do Cristo. O que está fora de controle são as nossas atitudes, né, são os nossos comportamentos. Isso sim, está fora de controle de nós mesmos e que a gente precisa se modificar. E que se houver problemas climáticos ou destruições de planeta ou alguma coisa nesse sentido, vai ser pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos de antifraternos uns contra os outros. E não uma mágica divina destruindo tudo e acabando e encerrando os nossos problemas. É isso aí. Show de bola, Ramon. Então, gente, segura um momentinho aí, que o nosso intervalo aqui já começou. Já já a gente volta com o Ramon e o tema de hoje, que é Apocalipse. DJ JP, pode botar essas picapes pra chorar, menino. Programa Cuscuz com Espiritismo, o programa jovem feito para jovens. Todas as quintas-feiras, às 19 horas. Uma receita diferente, com ingredientes necessários para o seu desenvolvimento. Palestras, estudo e informação. Com carinho, respeito e muito amor por você. Você não vai ficar de fora, vai?
aves que cantam pelo ar, na pedra que silencia, na voz de um menino a rezar, no som da vida, no som da vida. Estamos de volta com o Som da Vida, o Smash Hit Espírita, isso mesmo. E o som que a gente ouviu aqui não é da trombeta, não, é o Som da Vida. E estamos de volta com o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. Já preparaste tua manteiga, teu tofu, teu queijinho aí? Chega a manteiga derrete, foi-se embora, que hoje tem, viu? Alô, alô, Françoise Marie! Parlez-vous, mademoiselle, ou madame, parlez-vous, parlez. Estou parlando, como tu diz, Paloma. Mas é com grande satisfação que a gente recebe o Ramon hoje, né, Ramon? Um carinho muito especial. Para quem não sabe, o Ramon a gente está acompanhando desde a adolescência, éramos grupos de jovens, e hoje estamos aqui trabalhando firme e forte nessa doutrina de amor. Mas, Ramon, vamos ao tema, né? É tão interessante quando a gente começa a ler o Apocalipse, era uma coisa que eu não compreendia, para ser bem franca. A gente lê e não compreende a essência das palavras. E contigo, estudando um pouquinho, né, que a gente teve a oportunidade, né, de estudar com esse tio, e aí a gente viu que a gente tem muito ainda a aprender. Mas, Ramon, por que no Apocalipse os ais que passaram, né, que são 2, e viriam terceiros, um terceiro, que o primeiro seria a época das cruzadas, o segundo da Inquisição, e o terceiro, né? Porque o Apocalipse está sendo feito, está sendo cumprido no decorrer dos séculos. A gente vê que ele fala sobre as cruzadas, fala sobre a Inquisição, e o que é esse terceiro? O que é essa terceira coisa que iria acontecer e que ainda não foi revelado pelo Espírito de verdade? Está lá de acordo com a Bíblia de Jerusalém, na quinta trombeta, né? O capítulo 9, a quinta trombeta. Uhum. Fala para a gente aí um pouquinho. Quando se fala de ais, né, na verdade, provavelmente esse ais já aconteceu, né, que é o desmascaramento, a queda da besta apocalíptica, né, que naquele momento representaria a religião ela desvirtuada do seu fundamento, que é o Evangelho de Jesus. Então, a religião, à época, e ainda hoje, parte dela, né, que é representada por algumas pessoas, essa religião, quando ela desvia do seu foco, ela se constitui no que se chama a besta apocalíptica. E quando se fala do ai, desse último ai, dessa última dor, seria o fim, a queda final dessa besta, desse processo de desvirtuamento da religião, né, do fundamento cristão, do fundamento do Cristo. O que é que acontece? Quando acontecem essas quedas religiosas, você já viu ao longo da história, essas confusões são guerras e mais guerras sangrentas. Não é à toa, né, que essa queda, esse processo de queda é doloroso, porque as pessoas criam uma convicção, né, para além de si mesmas, que nesse processo, essa queda, ela leva a uma guerra, a uma confusão, e por nome de Deus se mata. Então, enquanto o nome de Deus estiver se matando, é esse ai aí que tem que ser destruído. Ninguém pode mais viver, né, em matar em nome de Deus, se armar em nome de Deus, né? Então isso não existe, né? E a gente ainda está vivenciando esses processos. Então esse último ai seria nesse sentido. E a queda seria grande, que tem relações com a última taça, que seria, entre outros elementos, são possibilidades, uma delas, uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear seria uma possibilidade de acontecer, que Chico Xavier lutou muito, né, pedia muito para não acontecer. Né? Então, nós estamos nessas eminências da última taça, né, que tem relações, né, com esses ais, mas os ais têm relações diretas com o fim da besta apocalíptica, que é quando nós usamos a religião desviada do propósito. Qualquer um de nós pode representar a besta, que é quando a gente usa a religião com fins pessoais,
quando a gente não usa a religião de acordo com o que o Cristo nos ensinou. Né? E respondendo a outra pergunta junto, né, o Apocalipse usa as alegorias por dois motivos. Uma, a gente não tinha condições de entender na época, a gente vai tendo agora, por isso que Jesus usava as parábolas também. E dois, a proteção do próprio livro. É o livro que está esteve menos sujeito às mudanças, às alterações que foram feitas quem comandava pela besta apocalíptica, digamos assim, ao longo da história da humanidade. É interessante, Ramon, quando a gente vê, porque quando a Carol, né, jogou muito bem essa pergunta sobre o porquê das alegorias, né, no livro do Apocalipse, e a gente vê o seguinte: o mar significa as nações, né, por exemplo, as águas, os povos, os ventos, as batalhas e guerras. Ele vai utilizando palavras que eram do cotidiano deles, porque é interessante a gente perceber como é que João, naquela época, queria falar sobre as cruzadas, né? E veio aviões no céu ou qualquer coisa desse tipo. São os escorpiões, né? Seria os tanques de guerra. Os tanques de guerra. Então, ele fala por alegoria porque ele não tinha uma compreensão de vivência do futuro, mas trazia todo um conhecimento mediúnico. Assim, né? Vamos sair do nosso corpo e ver um avião que a gente vai ter aqui na Terra daqui a 2000 anos, tipo de nave. Aí não tem conhecimento disso, não sabe. Aí vai ver como é que a gente vai descrever algo que não existe, que não viu ainda. É mais ou menos isso a dificuldade que João teve para escrever, né, nesse sentido. Eu te digo mais, no livro Cartas de uma Morta, né, um livro que ele fala dos efeitos, né, dos selos, né? Isso do capítulo 7, acho que do 1 a 17. Mas ele vem tratar justamente dessa visão que a mãe, né, do espiritual do Chico vem trazer, a visão apocalíptica, né, entre aspas, do tipo de mediunidade que ela tinha e que ela trouxe para a gente algum conhecimento espírita. Tu indica algum livro que a gente possa tratar desse assunto e ter um maior conhecimento, Ramon? Em relação tem esse livro aqui, que é o nome do livro, o pessoal de casa não pode ver, mas o livro, o nome do livro é esse. O Apocalipse e o Espiritismo no Centro da Revelação. É o livro que a gente estuda, muito bom. O nome do autor do livro é Marco Paulo Denuti de Espírito, né, que esse é o livro. Isso é uma coleção, né, são 4 livros. Eu já estou com 2 aqui, estou esperando os 2 saírem. Liguei para a editora, né, já esperando para saber se os outros 2 saírem, mas ele está escrevendo o 3º e tem o 4º. Porque o primeiro livro é um livro geral, né, e esse livro já é um detalhamento. Então, tem mais 2 livros ainda que ele vai detalhar toda a obra. É um livro extenso, longo, mas é muito interessante para estudar. Mas tem outros, tá? Mas, como o livro que eu usei bastante, do Caiba Schutter, ou Caiba Schutter, como fala, que fala sobre o Apocalipse, mais sintetizado, mas é uma boa fonte. Na Era do Espírito é outro livro, né? Mas precisa-se ler Kardec. A gente precisa ler Kardec para poder entender o Apocalipse. A gente precisa ler o Livro dos Espíritos, a gente precisa ler o Evangelho, a gente precisa ler a Gênesis. São esses 3 livros. É interessante quando a gente começa a ler e compreender que até as trombetas significam o quê? Mediunidade, né? Sendo tocada ou não. Eu tô equivocada, Ramon? Não entendi a pergunta. Eu estou querendo dizer que até as trombetas que significam mediunidade. Exatamente. Né? É o anúncio que vai vir através da mediunidade em forma de alerta. É um alerta que vem através da mediunidade. E a porta aberta seria a mediunidade que o Jesus previu, todo mundo estaria falando todo mundo estaria sendo profetas, como é hoje em dia, né? Quem tem mediunidade, né? Porque a mediunidade, ela não escolhe religião, né? A gente sabe disso, nem escolhe credo, nem raça, nem cor, nem nada. Ela vem para todos, né? É uma característica humana. Exatamente. Né? Todos temos, em maior ou menor grau. Esse religar aí com o Criador lá em cima é uma potência, como diria a Paloma. Gente, o nosso tempo está acabando, né, Paloma? Gente, como o tempo, ele não urge, ele ruge, minhão. Nosso tempo está acabando. E antes de mais nada, eu quero dar só um aviso do fundo do meu coração, lá daquela minha camada pré-sal do meu coração, pois é, desse pudim em forma de coração. O que eu gostaria de falar com toda a nação cuscuzeira? O aviso que eu esqueci de dar, mas eu não dei muito boa fofoca no último programa.
Vocês estão ligados que dá para ajudar o nosso Centro Lar dos Humildes, Centro Espírita Lar dos Humildes, e também concorrer àquele prêmio lá de R$ 25.000, né? Então, aí vocês devem estar achando, menino, o que é que eu faço? Eu tenho que fazer dancinha? Não, você não vai fazer dancinha, menino, não vai. Você vai acessar o site suanota.cefaz.ce.gov.br/app, ou você baixa o app Sua Nota Tem Valor. Você faz seu cadastro primeiro e você escolhe o Centro Espírita Lar dos Humildes como instituição beneficiada. Fiquem ligados que Sua Nota Tem Valor ajuda tanto o Centro Espírita Lar dos Humildes e também a você mesmo. E o Ramon já fez o dele. Menina, eu já fiz o meu. Cuida, que é babado, viu? Agora minha dicção tá, ó, babado. Então, eu gostaria de agradecer o Ramon pela presença, por disponibilizar um tempo para abordar sobre esta temática e agradecer toda a nação cuscuzeira por estar aqui conosco. E vamos finalizar com uma boa prece para a gente dormir bem calminho, igual o cabrito na montanha? Pois vamos lá. Eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para fazer a nossa prece final. Alô, alô, Françoise Marie! Eu pensei que era a Carol. Carol, você quer fazer a nossa prece, Carol? É uma prece conjunta. Gente, vamos todos nos harmonizar, fechar os nossos olhos, quem preferir, porque é um momento de prece, onde quer que estejamos, dentro do carro, na casa da vizinha, onde quer que esteja, vamos nesse momento envolver os nossos lares em luz. Abençoa a todos aqui que estão pelas ondas do rádio, encarnados e desencarnados, que todos possamos receber eflúvios de luz, de paz e bênçãos. Nessa noite, onde se tratou desse tema, que deve ser estudado por nós, sem medo, sem preconceito, porque é um presente conhecer, estudar e aprender os ensinos que o Cristo trouxe para cada um de nós. Que saibamos utilizar bem o nosso momento de oração, que saibamos utilizar bem a nossa conduta moral, tão necessária à nossa reforma íntima. Obrigada, Senhor, pela família que Tu nos deste, pelo lar abençoado em que Tu nos colocaste, porque nada acontece por acaso. Até uma folha que cai é permitida por Ti. Então agradecemos essa noite bendita, que possamos dizer às pessoas que a gente ama, eu te amo, um abraço, porque nós estamos aqui de passagem, não é à toa que estamos aqui. Que a Tua luz se estenda sobre todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos dar o nosso melhor no dia de amanhã. Uma boa semana. E agradecer ao Ramon por estar conosco na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Galera, vamos tomar cuidado na prece para não sair no Clube da Luta no umbral com Alexandre da Viagem e seus demais obsessores. Então, não se esqueçam também que teremos nossas mensagens em formato de live pelo Instagram, @lardosHumildes, com a galera toda mandando as mensagens feitas com todo o carinho, assim, com afeto do seu Emmanuel, nosso mamã. Então, gente, um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo e tchauzinho, tchauzinho.